Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma das nossas aulas de língua portuguesa e hoje vamos trabalhar especificamente literatura, ok? Eu vou trabalhar com vocês as questões relativas ao barroco, tá? O que foi o movimento, o que pode ser considerado como uma literatura barroca, quais foram os principais expoentes do movimento aqui no Brasil, lá em Portugal, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas eu gostaria de começar a aula de hoje corrigindo o exercício lá da aula passada, que nós falamos sobre repertório cultural. Estão lembrados? Vamos lá? Então, ó, exercício da aula passada. Seguinte, temos aqui um pequeno parágrafo de uma redação, aqui parece ser o parágrafo de introdução, o parágrafo que inicia o texto dissertativo argumentativo, como a gente já conversou sobre isso, e é pedido para que nós analisemos o seguinte, se ali existe ou não repertório sociocultural, tá bom? Vamos lá. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa da personagem principal, em relação à deficiência física de Eugênia, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete no preconceito e na precária condição de educação ofertada aos surdos no país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Então, esse parágrafo que vocês estão vendo aí, ele traz ali uma citação de uma obra da literatura, tá? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, como nós desenvolvemos na aula passada. Isso aqui pode ser considerado como um repertório sociocultural legitimado? Por quê? Com base no excerto acima, retirado de um texto dissertativo argumentativo, analise a alternativa correta. Alternativa A. Esse parágrafo apresenta repertório sociocultural legitimado, pois aborda uma importante obra da literatura brasileira que é de conhecimento comum na sociedade e consegue relacioná-la ao tema abordado. De fato, né, é uma obra da literatura brasileira, tá bom? Que é de conhecimento comum na sociedade, por mais que tenha uma única pessoa, enfim, que não conheça essa obra. Por mais que exista, porque, é claro, evidentemente deve existir pessoas que não conhecem essa obra em específico. Mas essa obra, ela é uma obra renomada da literatura brasileira, vários autores, que não só o próprio Machado de Assis a conhecem, enfim, isso torna ela uma obra conhecida, uma obra popular. A dificuldade dos deficientes auditivos de acesso à educação no Brasil, dando legitimidade aos argumentos que serão apresentados. É isso, né? Então aqui está falando sobre essa dificuldade de inserção dos surdos na educação, sobre a dificuldade de acesso dos surdos à educação e dá legitimidade aos argumentos, né? Parece que ela contextualiza ali de forma um pouquinho melhor, ela apresenta um pouquinho melhor aqui o que vai ser abordado. Ok? Então essa alternativa A, olha só, é a alternativa correta. Tudo bem? Essa obra pode sim ser considerada um repertório sociocultural. Tranquilo? Vamos para a aula de hoje então. Ó. Barroco. Aspectos gerais. É isso que nós vamos analisar. De maneira muito singela, a gente vai olhar ali bem rapidinho um pouquinho do que foi o barroco na literatura, enfim, como ele se manifestou. Tudo bem? Vamos lá então. Ó. O que é o barroco? Barroco pode ser entendido como um estilo de época que dominou diversas áreas artísticas, tá? Então o barroco, ele vigora ali na Europa durante o século XVII e ele influencia várias artes, a música, a literatura, as artes plásticas, visuais de modo geral. Então o barroco, ele vai influenciar, por ser um estilo de época, ele vai influenciar o estilo da literatura, da música, de tudo, beleza? Bom? Surgiu em meio ao fim do denominado Renascimento Cultural. O que foi esse movimento do Renascimento Cultural também? É importante salientar isso aí, né? O Renascimento Cultural foi uma revolução com relação aos costumes, às tradições oriundas lá da Idade Média, ok? Então, o Renascimento Cultural, ele leva esse nome por tentar pregar um renascimento das artes, um renascimento das manifestações.
tá? Já que a Idade Média tinha um forte teor católico, né? Tinha uma forte influência católica. O Renascimento cultural, ele vai tentar, ele dura ali do século XV até do século XIV até o século XVI, mais ou menos, e ele vai tentar puxar uma maior valorização da cultura greco-romana, de modo geral, e, além disso, tentar expor ali a razão humana como elemento central da sociedade, tá? Então é isso que vai pregar o renascimento cultural. E o contexto histórico que permeia todo esse movimento? A gente pode citar inicialmente, em 1517, a Reforma Protestante, que foi encabeçada aí pelo Martinho Lutero, tá? Então essa Reforma Protestante, ela mexe um pouquinho com as bases estruturais do catolicismo dentro da Europa. E a partir disso, como resposta, de 1545 até 1545, a 1563, nós temos aí um movimento em resposta por parte da Igreja Católica, que é a Contra-Reforma e a criação da Companhia de Jesus, que elas surgem com base aí no Concílio de Trento, tá bom? E o que é mais importante para a gente salientar nesse momento é a Contra-Reforma, tá? Que ela termina por instaurar a Inquisição da Igreja Católica, que na verdade aí a Inquisição seria um órgão próprio da Igreja Católica que exerce um poder opressor, tentando instaurar ali, tentando impor os dogmas do catolicismo sobre as pessoas, fazendo com que a sociedade seguisse de maneira muito direta, muito específica, todos os dogmas da Igreja Católica, tá bom? Portanto, nesse período aqui, surge um contexto de profunda opressão, beleza? É importante ter isso em mente, ok? Então, a religião católica é extremamente importante para a gente entender como esse movimento se articula. Além disso, a gente pode citar como movimento anterior ao Barroco o Renascimento, evidentemente, como já falamos, né, o Renascimento cultural, que marca aí a razão clássica e a questão religiosa. De modo amplo, já falamos sobre isso também, né? Acabamos de comentar. E isso gera, essa é a parte importante, isso gera uma das principais características que o Barroco tem, que é essa tensão, né? Esse movimento de tensão, de dúvida, de desespero, talvez. Então é muito comum que a gente observe os rostos das personagens nas pinturas, nas artes plásticas, com um semblante muito duvidoso, muito dilacerante, eu poderia dizer. As pessoas estão em uma dúvida cruel, elas estão realmente sentindo um sofrimento. É possível ver isso olhando para as obras. Olha aqui, para essa imagem aqui, não é? Da Beata Ludovica Albertoni, do Benini. Então aqui a gente vê algumas características do Barroco, como esse semblante de sofrimento. Olha para essa mulher, para a personagem que está sendo representada. Ela parece estar realmente sofrendo. E além disso, a gente vê ali as roupas, não é? Os panos que a cobrem, com uma série de dobras, como se tivesse ali um vento soprando sobre ela, e essas marcas, essas características muito minuciosas são muito importantes para o Barroco, tá? Isso aí tudo vai fazer parte das características centrais. Até porque, quando se ilumina uma imagem assim, que tem essa série de dobras nas roupas, a gente cria um jogo de luz e sombra, não é? Por exemplo, imagina aqui, ó, a minha roupa. Se eu ilumino essa parte aqui, a parte de trás fica com um jogo de sombra. Então essas esculturas, essas imagens são muito importantes para o movimento barroco, tá bom? Além disso, as concepções arquitetônicas, né, os movimentos arquitetônicos marcam também influência aí durante esse contexto. A respeito das igrejas, nós vemos ali uma recuperação das concepções das igrejas góticas, não é? Então, olha só, algo que é retomado, essas igrejas grandes, essas igrejas, enfim, monumentais, que mostram ali, refletem um pouquinho do que era o poder que a fé e a religião exercia durante aquele contexto. Beleza? E aqui a grande tensão barroca, a gente pode olhar por oposição a duas imagens, ok? A gente tem ali o Davi, de Michelangelo, que é característica do classicismo, quando ali tem a razão do homem exaltada, não é? A valorização da razão do homem, do pensamento crítico, em oposição ali a uma escultura barroca, tá? Uma estátua barroca, que seria o anjo com a inscrição, também do Bernini, certo? E na primeira, do classicismo, nós vemos ali o Davi completamente nu,
tá? Ele, enfim, não tem um sensualismo sobre ele, não tem nenhuma sensualidade, ele simplesmente ignora o fato de estar nu. Percebe? Para ele isso não é um problema. E aqui então eu tenho a representação de uma figura humana, de um homem, diferentemente da figura ao lado, que é característica do barroco. Aqui eu tenho um anjo, uma figura angelical, quase divina, tá? E ela totalmente coberta, com seus panos esvoaçantes e, como eu falei na imagem anterior, repleto de dobras, de movimento. Então esses movimentos das vestimentas são característicos, sim, do movimento barroco, tá? E olha ali o semblante, não é, dessa figura angelical. Também está meio duvidoso, não é? Meio mostrando que tem realmente uma tensão acontecendo ali. Dá para perceber isso? Vamos seguir aqui, ó. Então, observando algumas características, sintetizando elas, nós vemos que o barroco tem uma arte rebuscada e exagerada. Pode citar. O rebuscamento vai se mostrar mais evidente na literatura. Valorização do detalhe, essas dobras das roupas, por exemplo. Dualismo e contradições. Vai ter esse grande embate entre esses dualismos. A gente vai pensar muito nessa concepção do homem que fica dividido entre a fé totalmente cristã, um homem católico, tá, que estava acostumado com isso, que cresceu numa sociedade enraizada com isso, e com o surgimento ali da valorização da razão do homem. Então vai surgir um grande embate entre a fé e a razão, ok? Então esse movimento vai ser caracterizado pelos embates, pelas tensões. Fé, razão, homem, Deus, céu, inferno, uma série de embates. Tudo bem? Além disso, obscuridade, complexidade e sensualismo, tá bom? A gente viu que no classicismo, no David e Michelangelo, por exemplo, não tinha nenhum sensualismo. Consegue ver? Ele estava nu e não tinha nenhum problema com relação a isso, tá? E o barroco literário, as ideias do cultismo e do conceptismo. Eu vou explicar com um pouquinho mais de calma, tá? Então, entre essas dualidades, nós temos aí fé contra a razão, espiritualismo contra o materialismo, as coisas concretas do mundo, corpo e alma, humanidade e divindade, homem e Deus. Beleza? Já partindo aqui, ó, para a manifestação literária. Agora sim a gente puxa um gancho com a literatura. Nós temos aí essas duas concepções, o cultismo e o conceptismo, e o cultismo, uma delas, é característica aí de um dos grandes poetas espanhóis, que é o Luís de Góngora, esse que vocês estão vendo aí na imagem, tá bom? E isso se baseia, né, esse movimento do cultismo, ele se baseia em uma grande seleção vocabulária, em um grande preciosismo vocabular, em usar palavras, belas palavras ali que sejam muito requintadas para ornar, para enfeitar cada vez mais ali os versos, os poemas, tá bom? Tentar deixá-los cada vez mais belos. Então, esse seria basicamente o cultismo, beleza? Então aí surgem metáforas, sinestesias, uma série de alegorias, enfim. Já o conceptismo, ele vai se basear em uma espécie de jogo de ideias e não mais em jogo de palavras. Então esse jogo de ideias, analisar as coisas, por exemplo, comparando-as com outras coisas. Imaginar, por exemplo, que discutir com alguém seria como jogar xadrez com essa pessoa. Seria ali um jogo de duas ideias sendo comparadas. É basicamente isso. E o movimento do conceptismo, ele busca referência lá no Francisco de Quevedo, um outro poeta espanhol. Por isso também é chamado de quevedismo. Tranquilo? Passando aí, ó. Já podemos identificar um dos principais expoentes desse movimento na literatura portuguesa, que foi o padre Antônio Vieira, que com seus sermões ele tentava buscar a conversão ali do gentil, né? A convenção seria das pessoas que não são católicas, buscar a conversão delas ao catolicismo por meio dos seus discursos, em que ele usava um jogo de palavras para torná-lo o seu discurso mais requintado, mais bonito, e jogo de ideias também, para tentar persuadir e convencer esse interlocutor, tá bom? Já no Brasil nós temos aí um baiano, né, esse que nasceu em Salvador, o Gregório de Matos, também chamado de Boca de Inferno. Por quê? Esse cara,
ele era extremamente ácido, eu poderia dizer, não é? Ele não tinha papas na língua, falava o que queria para todo mundo, e por isso fica famoso por seus poemas satíricos, por exemplo, em que ele busca ali uma crítica social muito forte com relação ao governo, com relação ao poder da Igreja Católica também, enfim. Se eu fosse definir o Gregório em algumas palavrinhas, em uma específica, eu diria que ele é o cara da crítica. Ele vai criticar tudo e todos. Beleza? Sim? Tem um tom profundamente irreverente, é importante ressaltar isso. A obra dele tem um tom irreverente, um tom cômico às vezes, tá? E nós podemos dividi-la em quatro momentos, em 4 segmentos específicos. São eles: da poesia lírico-amorosa, da poesia satírica, da poesia lírico-religiosa e lírico-filosófica, tá bom? A gente não vai conseguir olhar cada uma delas, mas vamos tentar entender, por exemplo, como funciona a poesia do Gregório. Vamos ver um pouquinho da linguagem, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês um poema lírico amoroso, tá? Pô, ajudar, né? Vamos ver um pouquinho de amor agora. Começa assim: anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem se não em vós se uniformara. Então essa pessoa, esse objeto do amor do poeta, ele é a mistura do anjo e do demônio, tá? Sim? Então aqui, ó, perdão, não, do anjo e da flor, não é? Isso seria um outro poema, mas enfim, a gente tem uma junção aqui do anjo e da flor, tá? Então tem essa beleza aí do anjo e da flor dentro dessa mulher. Mas vamos ver, porque eu acabei de introduzir uma outra questão, mas vamos pensar nisso. Em quem veria uma flor que a não cortara, de verde pé de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, tão elegante, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Aqui, ó, aqui que fica evidente isso que eu falei, que eu acabei de dar um spoiler. Seria aí essa ideia do anjo e do demônio, tá? Essa pessoa que tenta, não é? Que acaba incentivando, estimulando um sentimento ruim, negativo, destrutivo talvez, e também tem um sentimento amoroso, desejoso, tá bom? Então aqui que fica a ideia essa clara aí dessa junção do anjo e do demônio, tá bom? Então é curioso pensar nessa comparação que o Gregório faz, tá bom? Esse paradoxo em uma única pessoa, ok? E aqui, vamos fechar essa ideia com um exercício prático agora. Temos aqui um poema do Gregório. A instabilidade das coisas do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Tá? Então aqui, ó, esse poema fala sobre essa questão, né? A instabilidade das coisas do mundo, das coisas do mundo. Tudo é instável, tudo muda, certo? Considere as seguintes assertivas a partir do texto. 1. Tal soneto é característico do período barroco brasileiro, momento em que o homem do século XVII está dividido entre os valores antropocêntricos, ou seja, o valor em que o homem está no centro do universo, do Renascimento, e as amarras do pensamento medieval, restituído pela Contra-Reforma. E aí, será que está certa essa alternativa? 2. O soneto revela o dualismo que envolve o homem barroco marcado por incertezas e inconstâncias. 3. O soneto apresenta a preocupação do poeta com a efemeridade da vida e das coisas. E aí, gente? Qual ou quais dentre essas 3 afirmações está ou estão corretas? Tudo bem? Pensem com carinho, pensem com atenção, que na próxima aula a gente corrige essa questão. Beleza? Certo? Por hoje é só. Um beijo no coração, estudem aí bastante. Espero que tenha dado para entender um pouquinho do barroco, ok? Tchau, tchau!